E no princípio, Deus tomou algumas atitudes e deu algumas ordens para criar este mundo. E Deus fala: haja luz, e houve luz. E assim Deus fez as coisas com o poder da sua palavra. E viu Deus que isso era bom. Tudo que ele fazia era bom. E ele declarava, e via que isso era bom. Então Deus, ele criou o homem e a mulher. Era o sexto dia. Só faltava descansar. E o sexto dia era um dia de coroação de todos aqueles atos de criação de Deus. Então Deus fala: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Somos a semelhança de Deus, temos a imagem de Deus. E devido ao homem ser considerado o auge da criação de Deus, Deus coloca toda a criatura no seu domínio, no domínio do homem. Tudo que o homem faria com a criatura estava bem feito. E essa ministração me inspirou estudando para as crianças, porque eu não tinha o que pregar neste domingo. Eu falei para o pastor, não vai dar para me pregar, não tem de onde tirar. São 8 anos já repetindo, o pastor está 10 aqui já. Fica difícil de se pregar e sempre trazer algo diferente para os irmãos. Mas aqui nós podemos ver que Deus faz o homem, mas que maneira que Deus cria o homem. Seria uma criatura tão especial, diferente, imagem e semelhança dele. Teria que ser diferente. A imagem e semelhança de Deus não seria uma duplicata exata de Deus, não seria um pequeno Deus, mas teria que estar relacionado com Deus. Precisava ser relacionado com Deus, porque tinha imagem e semelhança de Deus. O homem deveria ser um portador de características espirituais que iriam definir superioridade sobre as demais criaturas. E o homem viveria eternamente. Era para sempre. Mas para isso se exigia obediência de criatura para o Criador. E precisamos ser assim, obedientes na palavra de Deus, fazer o que Deus manda. Então, em reverência à palavra de Deus, vamos ficar de pé. Glória a Deus. Eu vou correr um pouquinho. Gênesis 1, 26. Assim fala a santa palavra. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Capítulo 2, versículo 7. Então formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Versículo 15. Tomou, pois, o Senhor Deus o homem, e o colocou no jardim do Éden, para cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dele comeres, certamente morrerás. 21. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e esse adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara do homem, transformou numa mulher, e lhe a trouxe. Capítulo 3, versículo 6. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore
desejável para dar entendimento, tomou-lhe o fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. 16. E Deus disse à mulher: multiplicarei sobremodo os sofrimentos de tua gravidez. Em meio de dores darás à luz o filho, e o teu desejo será para teu marido, e ele te governará. E para Adão, Deus disse: visto que atendeste a voz da tua mulher, e comeste da árvore que eu te ordenara não comer, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás pelo sustento durante o dia da tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado. Porque tu é pó, e o pó tornarás. Versículo 22. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal, assim que não estenda a mão e toma também a árvore da vida e coma e viva eternamente. Então o Senhor expulsou o homem do paraíso. Pode sentar. Expulsou Deus o homem do paraíso. Nós podemos ver que tudo que Deus fazia, Ele achava bom. Mas o Criador, quando Ele faz o homem, além de abençoar como Ele abençoava as demais criaturas, Deus deu ao homem o domínio sobre as demais criaturas. O homem tinha sido feito à imagem e semelhança de Deus. Um ser espiritual, apto a viver eternamente. Um ser moral, na semelhança de Deus. Nós temos moral. Imagina a nossa moral, somos semelhantes a Deus. Um ser intelectual com capacidade de governar. E por ter essa capacidade que Deus dá ao homem, ele recebe essa marca, uma marca que é de Deus. O homem também passa a governar. Ele recebe esse status de governador, que nem Deus. Com a imagem e semelhança de Deus, o homem também recebe essa inteligência. Inteligência para se organizar, para planejar, para avaliar e até para argumentar. Nós podemos ver ali no capítulo 2, versículo 15, que o homem poderia se organizar e planejar. Ele podia cultivar, ele podia guardar aquele jardim, e um trabalho que seria um trabalho prazeroso. Logo em frente, no versículo 17, nós podemos ver que o homem podia avaliar e até argumentar. Ele podia obedecer ou ele podia desobedecer. Ele podia comer ou não comer. O homem estava proibido de comer aquela árvore do conhecimento do bem e do mal, ou seja, a árvore da ciência, de conhecer as coisas. Era proibido de comer, mas ele podia decidir comer. Então ele tinha essa capacidade, e ele poderia. E voltando um pouco atrás, no versículo 1, 27, nós vimos que a imagem de Deus foi distribuída igualmente, tanto para o homem como para a mulher. Ambos criados iguais diante de Deus. Eles se completavam, um completava o outro. Então Deus, Ele abençoou o casal. Ele fala: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. É o versículo 28. E dessa forma aqui, então Deus instituiu o casamento. Ele fala:
sede fecundos, multiplicai-vos, enchei e sujeitai a terra. E mais em frente, no capítulo 2, versículo 24, nós podemos ver que, após Deus entregar a mulher para o homem, Ele fala: tornam-se os dois uma só carne. Homem e mulher, uma só carne. Homem e mulher, com responsabilidades de reproduzir e sujeitar a terra. Sujeitar a terra e tudo que nela havia. Tudo que Deus tinha feito na terra. A responsabilidade era do casal. A responsabilidade é dos dois. Mas eles tinham uma autoridade delegada por Deus. Um governo subordinado a Deus. O homem era subordinado a Deus. E a mulher era subordinada ao homem. No versículo 26, Deus mostra o desejo de fazer o homem. Seria a sua imagem, seria a sua semelhança. Ele gostaria de fazer aquilo, ele tinha feito tudo já. Agora eu quero fazer algo parecido comigo. E no versículo 27, Deus então cria o homem e a mulher, a sua imagem, conforme a sua semelhança. Lá no capítulo 2, versículo 7, ali mostra a maneira que Deus fez o homem. E é ali que eu sempre gosto de pregar em cima disso. Quando você não tem o que pregar, leia o capítulo 2, 7, que surgirá um monte de coisa para você falar deste mundo, das coisas de Deus, do que Ele fez. E a palavra fala: então formou o Senhor o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Aqui, Deus não usou simplesmente a palavra, haja homem, ou a terra produza o homem. Não, foi diferente. Foi diferente das demais criaturas. Deus quis manipular o homem. Deus quis fazer o homem com suas próprias mãos. Era a sua imagem, era a sua semelhança. E o homem é uma criatura da terra. Deus manipulou a terra. Nós somos formados do pó. Mas Deus coloca a vida. Coloca a vida no homem. E o fato da vida do homem vir diretamente de Deus, através do fôlego de vida, mostra que o controle da nossa vida está nas mãos de Deus. Ele coloca e Ele tira o momento que Ele quer. A carne é da terra, ela morre, mas o Espírito é eterno, é vivificante. Então Deus faz o homem do pó da terra, mas coloca um espírito apto para viver a eternidade. Mas dependia de muitas coisas. Dependia da obediência. E o interessante é que apenas o homem recebeu o sopro nas narinas. Não tinha outro. Deus não fez isso com outra criatura, não colocou nada isso para ninguém. Foi para mim e para você. O sopro de vida foi para Adão. Mas Deus, Ele não para por aqui. Agora, aquela criatura especial deveria ficar em um local especial. Não vou colocar como as demais criaturas, pastando. Não. Vou colocar um local especial, um jardim. E no versículo 28 fala: e plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Agora, Deus coloca o homem num paraíso. Um paraíso de delícias. Ali havia toda sorte de árvores agradáveis e boa para alimentação. Deus deu permissão para que o homem comesse de todo o que tinha no jardim, com exceção da árvore do conhecimento do bem e do mal. Está lá em Gênesis 2, 16 e 17. A árvore da vida era a bênção, era a vida eterna,
Ela poderia ser comida, mas o homem não se interessou em comer da árvore da vida. Deus coloca a árvore da vida juntamente com a árvore do conhecimento do bem e do mal, bem no meio do jardim, na vista de todos. A primeira árvore ela trazia vida, a segunda trazia morte. E para a segunda, Deus fala: no dia que dela comeres, certamente morrerás. 2,17. Certamente morrerás. A árvore da vida, ela representava a vida eterna. Representava a vida em seu sentido mais pleno, uma vida eterna. Semelhantes a Deus, o homem tinha a possibilidade de viver eternamente na carne, mas o homem ele busca o poder e não a vida, e é ali que nós morremos, quando buscamos o poder, não a vida. Tudo que o homem precisava fazer era obedecer às palavras de Deus, e quando o homem desobedeceu, ele perdeu o acesso a todas as regalias que ele tinha, as frutas, as sementes que ele tinha para comer, e junto ele perdeu a árvore da vida. E com a perca da árvore da vida, perdeu junto a presença de Deus. Perdemos a presença de Deus. Perdeu-se qualidade de vida, de viver bem, de se sustentar. Aí vem as dores, vem o frio, a fome, o trabalho sem prazer, a labuta. Mas de alguma maneira, o fato de o homem não ter acesso à árvore da vida se torna uma bênção para o homem. Aparentemente parece que foi totalmente uma desgraça para o homem, mas não. Quando Deus separa o homem da árvore da vida, se torna uma bênção para o homem. Com a proibição do acesso à árvore da vida, impediu-se que o homem vivesse eternamente e no pecado, pecando eternamente. Não teríamos a possibilidade hoje de ressuscitar pela graça de Jesus. Não teríamos hoje uma nova chance de viver na presença do Senhor. O homem foi expulso da presença do Senhor, mas hoje nós temos acesso mediante Jesus Cristo. E logo lá no início, quando Deus colocou o homem no jardim, Deus deu poucas incumbências para o homem. Eram tarefas agradáveis e apenas uma ordem. Tarefas eram multiplicar-se, muito difícil. E os adultos sabem, multiplicar-se, dominar as demais criaturas. Apenas cuidar o jardim, lavrar e cuidar o jardim. Talvez seria podar alguma árvore, seria um trabalho prazeroso. Não havia ervas daninhas para ser arrancada, não tinha espinhos, abrolhos. Comeriam sementes, frutas, e de todas que tinham na superfície da terra. É o versículo capítulo 1, versículo 29 e o 2, 19. E a ordem era não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, com prejuízo de morte. Era a única ordem, uma ordem permanente. No dia que dela comeres, certamente morrerá. No dia que comeres, eternamente. Uma ordem permanente, com uma punição severa. Certamente morrerás. Mas estava muito bom para Adão. Adão estava confortável. Deus tinha dado autoridade para Adão. O nome que Adão desse àqueles animais, aquelas outras criaturas, seria respeitada.
seria o nome delas. Deus deu essa autoridade. Mas Deus não estava ainda totalmente satisfeito. Não é bom que o homem esteja só. O homem estava só. O homem estava isolado. E o isolamento para o ser humano não é bom, é prejudicial, dá tristeza. E Adão certamente via todos aqueles animais, seus casais, andando, correndo pelo jardim, porque Deus trouxe os animais até o jardim para o homem dar o nome àquelas criaturas, e ele estava só. E podemos reparar que a única parte da criação que Deus declara não bom, que não é boa, é esse estado solitário de Adão. É a única parte que Deus não achou bom. Não era bom. Adão teria uma companheira, seria bom, uma auxiliadora, que seria idônea, uma ajudante certa, que ia completar fisicamente e aquela parte espiritual de Adão. Adão estaria mais animado. Eva era exatamente o que Adão estava precisando. Uma ajudante adequada, que ele trataria bem. Seria um relacionamento harmônico. Eles se completariam. Eva tinha sido formada da sua costela. Capítulo 2, versículo 21. E Adão, então ele aprovou aquela maravilha que Deus fez. Imagina, Mário. Imagina os homens, aquela belezura na sua frente. Eu estava só, agora estou com a Eva. Esta, afinal, é os ossos dos meus ossos e a carne da minha carne. Oh, glória! Glória a Deus. Eva, então, era uma parte íntima de Adão. Era da costela. Ossos dos meus ossos, carne da minha carne. O casamento estava feito. Homem e mulher. Uma só carne. Os dois nus. E eles não se envergonhavam. Não tinha pecado. Desde o início, Deus, Ele quis assim. Casamento é algo especial, é exclusivo e íntimo do casal. Mas da mesma forma que Deus tinha dado autoridade para Adão, agora Adão também mostra a sua posição de autoridade, dando nome para Eva, chamar-se-á varoa. Não era Eva, chamará-se varoa, chamará-se mulher, porque saiu de mim que eu sou homem. Ele mostra aqui a sua autoridade. E para deixar bem claro a responsabilidade do homem, a responsabilidade que Deus deu para o homem, Deus ordenou que eles se separassem, que ele se apegasse à sua mulher, que ele cuidasse de sua mulher. Mas Adão exagerou. Seria um compromisso mútuo de união. A palavra fala em Gênesis 2:24, fala assim: por isso deixa o homem o pai e a mãe e a sua mulher, e se una à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Casou, separou, vai morar na sua casa. E é um compromisso irrompível ao longo de toda a vida. Adão não deixaria sua esposa. Mas nem tudo é flor. Nem tudo é flor no casamento. Casamento também tem problema, principalmente quando permitimos a interferência que vem de fora do casal. A varoa era o tudo de Adão, mas ela escutou falatório de fora, escutou palavras de fora, falatórios que distorciam a verdade, falatórios de criaturas sagazes, maliciosas, mentirosas,
que querem destruir a sua vida. Distorcem o que o esposo fala, distorcem o que a esposa falou e até distorcem o que Deus falou. É certo que não morrerás. Pode aprontar. Coma da fruta. São pessoas que já estão destruídas, já estão acabadas, arrasadas. O demônio já era expulso dos céus. Aí usa uma outra criatura para induzir, querendo destruir agora a vida daquele casal. E Deus fala: no dia que dele comeres, certamente morrerás. O enganador, o fala mansa, ele diz: é certo que não morrerás. E como tem fala mansa nesse mundo. A costela que tinha saído do peito de Adão, ou seja, Eva, agora ela estava iludida com palavras astutas que estavam influenciando, palavras astutas de influência maligna, demoníaca. E João 8:44, Jesus, ele relaciona a serpente com o fala mansa, com o diabo. Ele relaciona os maus intencionados, eles sempre começam uma conversa com fala mansa, conversa surpreendente. A varoa, ela não tinha ainda a malícia. A conversa estava agradável, estava boa para Eva, mas tinha malícia. Nós não podemos ficar dando ouvidos a qualquer falatório. E o diabo aqui estava acusando a Deus de privar o homem de conhecimento. Ele estava acusando a Deus de ser egoísta, mantendo o homem num nível inferior a Deus. Uma coisa infundada, era assim mesmo, realmente era assim. O homem era subordinado a Deus. Mas o fala mansa vem colocando coisas, distorcendo a palavra, colocando no coração que eles eram inferiores a Deus, que eles poderiam ser igual a Deus. E o castigo seria inevitável. No dia que dela comeres, certamente morrerás. E a mulher, então, ela perdeu a oportunidade de derrotar aquelas falas malignas, deixando de comer aquela fruta. Uma única ordem o homem consegue desobedecer. A ordem era: não comerás a árvore do conhecimento do bem e do mal. E agora foi comido. No dia que dela comeres, certamente morrerás. Mas após todo aquele falatório, lá do capítulo 3, versículo 5, que a serpente faz, a vontade agora da varoa era de ter conhecimento. Ela queria ser conhecedora também do bem e do mal, como Deus era conhecedor. Ela queria ser livre, ela queria ter autoridade, ela queria ser autossuficiente. E o problema é que o proibido é bom, é gostoso. E após todo aquele falatório, que veio de fora da família, que veio de fora do casal, a mulher se iludiu. A árvore, afinal, seria boa de comer, era agradável para os seus olhos, era boa para o paladar. E a mulher se iludiu. Ela teria conhecimento, e ela consuma então o pecado da desobediência. A ordem de Deus agora tinha sido desobedecida pela varoa, e o seu marido concordou, o seu marido aceitou,
O seu marido seguiu no pecado. Adão sabia que tinha autoridade sobre aquela mulher. Ele sabia que tinha autoridade sobre a varoa. Mas ele se omitiu. Fez de conta que não viu. Se omitiu. E se esqueceu que ele ainda era submisso a Deus. Que ele ainda tinha uma ordem. A ordem foi dada a ele. Aquele compromisso mútuo do casal era para a união deles. Não era compromisso mútuo para o pecado. A ordem de Deus foi desobedecida. E quando o pecado ele entra, toda a malícia entra junto. E agora eles percebem que estão nus. Eles percebem que estão pelados. Fizeram cintas para eles. Mas mesmo que nós tentamos esconder os nossos pecados não são encobertos de Deus. Vão aparecer. Ei, Adão, onde você está? Então agora, os seus olhos abriram. Seus olhos abriram, mas não como a varoa desejava. Ela achou que tudo seria maravilha, mas agora ela passa a conhecer somente o mal. A maldade. Quando pecamos, entramos na maldade. Comer daquele fruto não fez ela semelhante a Deus. O conhecimento que eles pretendiam ter, agora estava misturado com a culpa, estava misturado com medo. E se esconderam. Culpa de Adão. Adão tinha escutado o que Deus tinha falado. Ele não tinha desculpa. Ele sabia qual que era a ordem. Ele era o primeiro da casa. Não adianta você dizer que foi sua mulher que pecou, que a mulher te enganou, que o diabo te enrolou. Os mandamentos de Deus são simples e claros. Para Adão e Eva, era uma única ordem. Só tinha uma ordem. Uma ordem simples e clara. Mas o erro foi de Adão. Adão errou. Adão, ele não foi enganado. A varoa que foi enganada. Por favor, 1 Timóteo 2,14. A palavra fala em 1 Timóteo 2,14. E Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Continuando. Todavia, será preservada através da sua missão de mãe. Se ela permanecer em fé e amor e santificação, com bom senso. Adão se iludiu indo atrás da mulher. O erro foi de Adão. O Adão não deveria escutar a mulher. Adão, ele não duvidou de Deus. E nem foi enganado como Eva. Não foi ele. Ele sabia que comer daquele fruto proibido era desobediência. Ele sabia. Adão escolheu ceder àquela inspiração da mulher. Ele escolheu. Ele estava encantado com aquela mulher. Ossos dos meus ossos. Mas ela pecou. E ele admitiu. E junto com aquele amor que ele tinha por ela, ele estava apegado, Deus mandou, e ele estava cuidando dela. Ele assumiu as consequências do pecado dentro de casa. E Adão, ele não esperou para dialogar com Deus, para ver com Deus. Ele não orou, ele não esperou
Ele entrou em pecado junto com a mulher. Ele pecou junto, com isso ele pecou. Bastava ele esperar um pouco mais, falar com Deus, qual a situação. Timóteo, ali em Timóteo, está explicando. Ela pecou, mas poderia voltar atrás, pelo amor, pela fé, pela dedicação. Bastava Adão não desobedecer. Adão, ele se preocupava com a Eva e carregou o fardo dela. Ele vestiu o fardo dela, se preocupou com ela, e o ato levou os dois para a morte. E podemos ver que a culpa e a punição pelos pecados, eles são intransferíveis. O pecado de Eva não era o pecado de Adão, mas agora torna-se para Adão também, porque ele também desobedeceu. Não adianta pôr a culpa no outro. Pecado é intransferível. E o conversador, o fofoqueiro de fora, o que te induz a você pecar, ele vai ter a punição dele. O transgressor, ele vai ter a sua culpa, a sua punição. É intransferível. A varoa, que também pecou, com vontade de ter liberdade, de ser autossuficiente, agora tudo seria o oposto do prazer que ela estava procurando. Ela queria independência, mas agora ela seria submissa ao marido. A palavra fala, ele te governará. 3,16. Ele te governará. Suas dores se multiplicarão. O varão, disposto a proteger a sua costela, agora teria que enfrentar uma terra amaldiçoada por ele mesmo. Culpa dele. Seu trabalho não seria mais um trabalho prazeroso. A terra agora produziria ervas daninhas, espinhos. Seu alimento sairia do seu suor, até voltar para a terra, até morrer. Pois dela foste formado, para ela vai voltar. 3,19. O homem, ele foi feito da terra e recebeu um espírito de vida. A morte física de Adão e de Eva não foi imediata. Não morremos quando pecamos. Vamos padecer. A morte dele não seria imediata, mas ia ser inevitável. Agora ele morreria. Tu és pó e ao pó tornarás. A morte espiritual, nossa, a de Adão, essa foi imediata, por causa do pecado. O pecado nos torna impuro. Nós somos incapazes de viver na presença de Deus com o pecado. Somos separados de Deus. Romanos 3:23 fala que todos pecamos e carecemos da glória de Deus. Herdamos o pecado de Adão, pecamos dia a dia, e nós carecemos da presença de Deus, da glória de Deus, da graça de Deus. Agora somente um novo plano para dar salvação para o homem. A justificação pela fé em Cristo Jesus, a nossa única salvação. Agora, a costela do Adão, a varoa, ela teria um nome. Ela estava no mundo. Ela seria mãe de todos os seres humanos. Seria chamada de Eva, a mãe de todos. Mas, apesar de todo o erro humano,
Deus tem misericórdia do homem. Ele é misericordioso. Deus se mostrou misericordioso com aquele primeiro casal. E se mostra até hoje misericordioso conosco. Deus, Ele cobriu as vergonhas daquele casal com um sacrifício. O primeiro sacrifício cobriu com peles, sacrificou uma outra criatura para cobrir o pecado do homem. Mas o homem ainda era especial para Deus. O homem continua sendo especial para Deus. O homem, ele tinha buscado ser igual a Deus, mas ele tinha somente o fôlego e a imagem de Deus. Nós dependemos de Deus. Nós temos conhecimento que nós adquirimos através da ciência, através da Eva, que queria isso. Tendo conhecimento ou não, nós continuaremos dependendo de Deus. Eva não queria depender de Deus. Agora teria que ser expulso do paraíso. Expulso do paraíso para não cometer mais pecado. Para não comer a árvore da vida e viver eternamente no pecado. Expulsos. Mas assim mesmo, o homem continua especial para Deus. Deus ainda nos dá uma nova oportunidade. E nós temos essa oportunidade em nossas mãos. Nós temos essa oportunidade de estar na presença de Deus, através de um sacrifício. Mas agora não um sacrifício de uma outra criatura. O sacrifício do seu Filho. E todos que nele crê não perecerão. João 3,16. A graça de Jesus, morto lá na cruz, nos dá essa salvação. Amém? Glória a Deus. Vamos ficar de pé? Que nós possamos levar essa palavra para essa semana. Que nós possamos meditar em cima dessa palavra. E que nós abrimos os olhos, obedecemos a palavra de Deus. E evitamos conversas de fora. Amém? Vamos louvar o Senhor? Pai amado, neste momento, Senhor Deus, quero te agradecer profundamente, Senhor Deus, pela palavra que tem dado a seus filhos. Pai, nesta noite, eu te peço a sabedoria a todos nós, Senhor Deus. Olhe para seus filhos, Senhor. Senhor Jesus, abençoe a cada um. Espírito Santo, acompanhe durante a semana a todos. Nos dê sabedoria, Senhor Deus, para viver dentro da tua santa palavra. Nos dê a inteligência, a capacidade, o discernimento de saber viver dentro da tua santa palavra. De não escutarmos, Senhor Deus, o que vem de fora. Senhor Jesus, nos abençoe com discernimento. Abençoe, Senhor Deus, aqueles que não puderam vir à sua casa para te louvar e para te bendizer, para escutar a tua santa palavra. Aonde eles estiverem, Senhor Deus, dê a cura e a libertação e o desejo de poder estar na sua casa, escutando a tua santa palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos louvar.